Imagine estar preso entre dois exércitos, onde a vitória de qualquer um dos lados significa a sua ruína. De um lado, o rei que lhe deu refúgio, do outro, o povo que você jurou proteger diante de Deus. Davi estava prestes a erguer a espada contra seus próprios irmãos, carregando um peso que ninguém mais via. Mas o que ele não sabia é que enquanto o mundo desabava ao seu redor, o invisível já estava se movendo para um livramento impossível. A poeira do campo de batalha subia lentamente ao vento enquanto dois exércitos se preparavam para um confronto que decidiria destinos. Os filisteus organizavam suas fileiras com disciplina e confiança, enquanto Israel, do outro lado, aguardava o inevitável choque de espadas e lanças. No meio daquele cenário tenso, encontrava-se Davi, filho de Jessé, carregando no coração um conflito que ninguém ao redor podia enxergar. Ele e seus homens haviam marchado com os filisteus até aquele campo de guerra, e agora o peso de sua decisão tornava-se impossível de ignorar. Se permanecesse ali e lutasse ao lado de Aquis, levantaria a espada contra o próprio povo, contra a terra que Deus havia escolhido para Israel. Mas se abandonasse o posto naquele momento, diante de todos, seria visto como traidor e ingrato para com o rei filisteu que o acolhera e protegera. Qualquer caminho parecia conduzir à vergonha. Qualquer escolha parecia manchar para sempre o seu nome diante de homens e diante de Deus. Pela primeira vez desde que buscara refúgio entre os inimigos de Israel, Davi percebia com clareza o quanto havia se afastado da direção divina. O caminho que parecia seguro agora revelava suas sombras. Muito melhor teria sido esconder-se nas montanhas, onde tantas vezes sentira a proteção do Altíssimo, nas fortalezas naturais, onde aprendera a confiar apenas em Deus. No entanto, ali estava ele, cercado pelos declarados inimigos de Jeová. Ainda assim, o Senhor não o abandonara. Em sua misericórdia, Deus não permitiu que o erro de seu servo se tornasse sua destruição. Embora Davi tivesse vacilado e se afastado por um momento da senda da integridade absoluta, o desejo mais profundo de seu coração ainda era permanecer fiel. Enquanto Satanás e suas hostes agitavam os inimigos de Israel, tramando a queda de um rei que havia abandonado a Deus, mensageiros celestiais começavam silenciosamente a mover acontecimentos invisíveis aos olhos humanos, preparando um caminho inesperado para livrar Davi do perigo em que se encontrava. Foi nesse momento que a inquietação começou a se espalhar entre os príncipes filisteus. Ao observarem as fileiras do exército reunido para a batalha, seus olhos caíram sobre Davi e os homens que o acompanhavam. Aquela presença lhes pareceu estranha, perigosa, impossível de ignorar. Aproximando-se de Aquis, ergueram a voz em desconfiança e indignação. "Que fazem aqui estes hebreus?" A pergunta ecoou como um trovão no meio do acampamento. Aquis, que via em Davi um aliado fiel e valioso, respondeu com convicção: "Não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos, e coisa alguma achei nele desde o dia em que se revoltou até ao dia de hoje?" O rei falava com confiança, quase com admiração. Para ele, Davi havia provado lealdade. Mas as palavras de Aquis não acalmaram o coração dos príncipes. Pelo contrário, apenas aumentaram a tensão que já dominava o ambiente. Com rostos endurecidos pela desconfiança, os príncipes insistiram com firmeza, e suas palavras carregavam o peso da memória e do medo. "Faze voltar este homem, e torne ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário, porque com que aplacaria este a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens?" A lembrança ainda queimava viva na história de seu povo. Eles continuaram dizendo: "Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares?" A derrota do gigante Golias e a vitória esmagadora de Israel naquele dia ainda ecoavam na memória dos filisteus. Para eles, confiar naquele homem era convidar a própria destruição.
Se no calor da batalha Davi decidisse voltar-se contra eles, o dano poderia ser maior do que todo o exército de Saul reunido. Pressionado pela insistência de seus líderes, Aquis não teve escolha senão ceder. Chamou Davi à sua presença e falou com uma mistura de respeito e pesar. Vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste, até o dia de hoje. Porém aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Assim está escrito em 1 Samuel 29, de 3 a 7. Aquelas palavras traziam um alívio silencioso, mas também expunham uma verdade incômoda. O próprio inimigo reconhecia nele uma fidelidade que, no fundo, havia sido construída sobre enganos e disfarces. Davi escutava em silêncio, enquanto dentro dele crescia uma mistura profunda de vergonha e gratidão. Temendo revelar o conflito que ardia em seu coração, Davi respondeu com palavras cuidadosamente escolhidas. Por quê? Que fiz? Ou o que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei meu senhor? Mas ao ouvir novamente a resposta de Aquis, algo dentro dele deve ter estremecido profundamente. O rei disse: Bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus: Não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados do teu senhor, que têm vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Assim relata 1 Samuel 29, 8 a 10. Naquele instante, a armadilha em que Davi se enredara começou a se desfazer diante dele. O caminho que parecia fechado abriu-se inesperadamente, e o homem que temia ter perdido sua honra diante de Deus, percebia que mesmo em meio ao erro, a misericórdia divina ainda estava agindo silenciosamente para libertá-lo. Após 3 dias de marcha cansativa pelo deserto, Davi e seus 600 homens finalmente avistaram ao longe as colinas onde se erguia Ziclag, a cidade que lhe servia de refúgio entre os filisteus. Durante toda a viagem, cada um deles carregava no coração o desejo de reencontrar suas famílias, de ouvir novamente as vozes de suas mulheres e o riso de seus filhos. Porém, quando se aproximaram, algo parecia errado. Nenhuma fumaça tranquila subia das casas, nenhum movimento de vida aparecia nas ruas. Em vez disso, uma coluna escura se erguia no céu, pesada e silenciosa. Quando chegaram mais perto, a verdade se revelou diante de seus olhos como um golpe cruel. Ziclag estava destruída. As casas haviam sido consumidas pelo fogo, as ruas estavam vazias, e apenas ruínas enegrecidas permaneciam onde antes havia vida. Os amalequitas, aproveitando-se da ausência de Davi e de seus guerreiros, haviam atacado a cidade indefesa, saqueando tudo o que encontraram e levando cativas todas as mulheres e crianças, juntamente com grande despojo. Por alguns instantes, ninguém conseguiu falar. Davi e seus homens permaneceram parados, olhando para a devastação diante deles, como se suas mentes se recusassem a aceitar aquilo que viam. O silêncio parecia pesar mais do que qualquer grito. Mas quando a realidade finalmente penetrou em seus corações, a dor explodiu com força avassaladora. Aqueles homens endurecidos por batalhas, acostumados ao som das espadas e ao perigo constante da guerra, quebraram-se diante daquela perda. O relato das Escrituras descreve aquele momento com palavras que atravessam os séculos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. 1 Samuel 34. O desespero consumiu o acampamento como um incêndio invisível. Cada homem via em sua mente o rosto de sua família desaparecida, sem saber se ainda estavam vivos ou se haviam sido levados para uma escravidão cruel. No meio daquele mar de tristeza, Davi começou a sentir o peso de uma realidade ainda mais amarga. Ele compreendeu que aquela tragédia estava ligada às escolhas que havia feito.
Foi sua decisão de buscar refúgio entre os filisteus que o levou a deixar Ziclag desprotegida. Foi sua confiança em uma segurança aparente que abriu espaço para o ataque dos amalequitas, inimigos antigos que agora buscavam vingança por incursões passadas. Seus próprios homens também chegaram à mesma conclusão, e a dor deles rapidamente se transformou em ira. Os guerreiros que haviam lutado ao seu lado durante anos começaram a olhar para Davi não apenas como líder, mas como o responsável por sua desgraça. O murmúrio de revolta espalhou-se entre o grupo, crescendo como uma tempestade que se aproxima. Alguns falavam abertamente em punição. Outros, dominados pela fúria e pelo desespero, chegaram a ameaçar apedrejar aquele que antes haviam seguido com lealdade. Naquele momento, Davi parecia completamente sozinho. Tudo o que lhe era precioso havia sido arrancado de suas mãos. Saul continuava a persegui-lo como inimigo mortal, expulsando-o de sua própria terra. Os filisteus o haviam mandado embora do campo de batalha. Agora, os amalequitas tinham levado sua família e destruído sua cidade. Até mesmo os homens que marchavam ao seu lado estavam prontos para se voltar contra ele. Era uma hora em que qualquer outro coração poderia afundar no desespero absoluto. Mas em vez de permitir que sua mente se prendesse às circunstâncias esmagadoras ao seu redor, Davi fez algo que transformou completamente aquele momento. As Escrituras dizem que ele se animou no Senhor, seu Deus. Em meio à dor, ele voltou seus pensamentos para as experiências passadas, lembrando-se das muitas vezes em que Deus o havia livrado, protegido e guiado. Enquanto seus homens ainda estavam dominados pela angústia e pela revolta, Davi encontrou força onde ninguém mais estava olhando. Seu coração recordava uma verdade que ele havia aprendido ao longo de toda a sua vida: Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. A expressão que ecoava em sua alma naquele momento parecia nascer diretamente das palavras do salmista: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Salmos 56:3. Essa confiança renovou sua coragem. Então Davi tomou uma decisão que mudaria o rumo de toda aquela história. Mandou chamar Abiatar, o sacerdote, filho de Amileque, e pediu que trouxesse o éfode sacerdotal. Em seguida buscou direção diretamente do Senhor. O silêncio que se seguiu carregava a expectativa de todos. Davi perguntou: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E a resposta divina veio clara e poderosa: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. 1 Samuel 38. Aquelas palavras foram como uma chama acendendo novamente a esperança no coração do exército abatido. O tumulto de tristeza começou a se dar lugar à determinação. Davi reuniu seus homens e imediatamente partiram em perseguição aos invasores. A marcha foi rápida e intensa, movida pela urgência de salvar aqueles que haviam sido levados cativos. No entanto, o cansaço acumulado era enorme. Quando chegaram ao ribeiro de Bessor, um vale onde a água corria em direção ao Mediterrâneo, 200 dos homens estavam tão exaustos que não conseguiram continuar. Permaneceram ali, incapazes de avançar. Davi, porém, não parou. Com os 400 que ainda tinham forças, continuou a perseguição com determinação crescente, avançando pelo deserto sem saber exatamente onde encontrariam o inimigo, mas confiando na promessa que Deus havia dado. Durante a busca, encontraram um homem caído no caminho, um jovem egípcio que parecia à beira da morte, consumido pela fome e pela exaustão. Seus lábios estavam secos e seu corpo mal conseguia se mover. Davi ordenou que lhe dessem pão e água, e pouco a pouco a vida voltou ao homem. Recuperando as forças, ele contou sua história. Era escravo de uma amalequita e fazia parte do grupo que havia atacado Ziclag. Porém, ao adoecer durante a fuga, seu senhor o abandonara no deserto para morrer. Quando percebeu que aqueles que o haviam socorrido eram os mesmos que buscavam os saqueadores, o egípcio concordou em ajudá-los. Em troca de uma promessa de que não seria morto nem devolvido ao seu antigo senhor, ele se ofereceu para guiá-los diretamente até o acampamento dos amalequitas. Conduzidos pelo egípcio, Davi e seus homens finalmente chegaram ao local onde os inimigos estavam acampados. Ao se aproximarem, seus olhos encontraram uma cena inesperada.
Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, entregues à celebração de sua vitória. O despojo era tão grande que haviam transformado o acampamento em uma grande festa. As Escrituras descrevem aquela cena dizendo que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Confiantes demais para esperar um ataque, não perceberam a aproximação do pequeno exército que vinha resgatar tudo o que havia sido perdido. Sem hesitar, Davi ordenou o ataque. Seus homens avançaram com a força de quem luta por sua própria família. O impacto foi devastador. Os amalequitas, tomados completamente de surpresa, mal conseguiram organizar defesa. A batalha começou naquele entardecer e continuou durante toda a noite e também ao longo do dia seguinte. Espadas se chocavam, gritos ecoavam pelo vale e a confusão se espalhava pelo acampamento inimigo. Um após outro, os saqueadores caíam diante da fúria dos guerreiros de Davi. Apenas um pequeno grupo de 400 homens conseguiu escapar, fugindo rapidamente montados em camelos pelo deserto. Todo o restante do exército amalequita foi derrotado. A promessa que Deus havia dado estava se cumprindo diante dos olhos de todos. Quando a batalha terminou, Davi começou a reunir aquilo que havia sido levado. As palavras das Escrituras registram o resultado daquela vitória de forma clara e poderosa. Livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. 1 Samuel 30, 18, 19. Nada se perdeu, nenhuma vida foi deixada para trás. O que parecia uma tragédia irreversível transformou-se em uma poderosa demonstração da fidelidade de Deus. Aquele mesmo Deus que havia permitido a prova, agora mostrava que ainda guiava os passos de seu servo, restaurando aquilo que parecia completamente destruído. Quando Davi havia conduzido suas incursões contra o território dos amalequitas, sua estratégia de guerra fora implacável. Todos os que caíam em suas mãos eram destruídos, para que nenhuma notícia de seus movimentos chegasse aos ouvidos dos filisteus. Contudo, agora o próprio povo de Ziclag havia experimentado o perigo daquela antiga rivalidade. Se não fosse a intervenção invisível da providência divina, os amalequitas teriam retribuído com igual crueldade, destruindo completamente a cidade e matando todos os seus habitantes. Mas, movidos por outro propósito, decidiram poupar os prisioneiros. Queriam levar consigo um grande número de cativos para aumentar a glória de sua vitória e, mais tarde, vender-os como escravos em suas terras. Sem perceber, estavam apenas cumprindo um plano muito maior do que qualquer intenção humana. O Senhor permitiu que aqueles inimigos preservassem a vida das mulheres e crianças de Ziclag, para que no tempo determinado fossem restauradas aos braços de seus maridos e pais. Essa história revelava uma verdade profunda que muitas vezes permanece invisível aos olhos humanos. Nenhum poder na Terra age de maneira completamente independente. Reis, exércitos, governantes e conquistadores, todos estão, consciente ou inconscientemente, sob o controle do Deus eterno. O Senhor, que formou os mares e estabeleceu os limites das águas, também estabelece limites para a maldade dos homens. Como está escrito, até aqui virás e não mais adiante. Jó 38:11. O mal pode se levantar com violência e orgulho, mas jamais ultrapassa aquilo que Deus permite. Seu poder age constantemente para restringir a força destrutiva das trevas. Não é um poder que busca simplesmente destruir os homens, mas corrigi-los, conduzi-los e preservar aquilo que ainda pode ser restaurado. Mesmo em meio às guerras, às tragédias e às decisões humanas, a mão invisível de Deus continua trabalhando silenciosamente para conduzir a história segundo seus propósitos eternos. Com o coração cheio de alegria pela vitória e pelo resgate de suas famílias, Davi e seus homens iniciaram o caminho de volta para casa.
O peso da tristeza que havia dominado seus corações em Ziklag agora dava lugar ao alívio e à gratidão. Quando chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os 200 homens exaustos haviam permanecido para trás, reuniram-se novamente como um único grupo. Porém, naquele momento, surgiu uma nova tensão entre os guerreiros. Alguns dos homens mais duros e egoístas entre os 400 que haviam participado da batalha começaram a argumentar que aqueles que não tinham lutado não mereciam participar do despojo conquistado. Diziam que os 200 que haviam ficado para trás deveriam apenas receber suas famílias de volta e nada mais. Para eles, a recompensa deveria pertencer somente àqueles que enfrentaram o inimigo diretamente. Mas Davi não permitiu que aquele espírito de divisão se espalhasse entre seu povo. Erguendo sua voz com autoridade e sabedoria, respondeu com firmeza: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor. Ele lembrava a todos que aquela vitória não fora resultado apenas da força humana, mas da intervenção divina que havia protegido e guiado cada passo da jornada. Então declarou um princípio que ficaria marcado na história de Israel. Qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. 1 Samuel 30, 23, 24. Assim, a disputa terminou, e aquela decisão tornou-se mais tarde uma lei entre o povo de Israel. Todos aqueles que participassem com honra de uma campanha militar, tanto os que lutassem na linha de frente quanto os que sustentassem a retaguarda, deveriam compartilhar igualmente das recompensas. Além de recuperar tudo o que havia sido levado de Ziklag, o exército de Davi capturou vastos rebanhos de ovelhas e bois pertencentes aos amalequitas. Era uma riqueza considerável que agora acompanhava o grupo em seu retorno. O povo passou a chamar aqueles rebanhos de o despojo de Davi, como está registrado em 1 Samuel 30, 20. Porém, mais uma vez o caráter de Davi se revelou em suas decisões. Quando voltaram a Ziklag, ele não guardou toda aquela riqueza para si ou apenas para seus guerreiros. Em vez disso, separou parte do despojo e enviou presentes aos anciãos de Judá, sua própria tribo. Eram homens e comunidades que, durante os anos de perseguição, haviam oferecido abrigo, alimento e apoio quando Davi e seus seguidores vagavam como fugitivos pelas fortalezas das montanhas. Aqueles gestos de bondade não haviam sido esquecidos e agora eram retribuídos com gratidão e honra. 3 dias se passaram desde o retorno de Davi a Ziklag. Enquanto os homens trabalhavam para reconstruir as casas queimadas e restaurar aquilo que o fogo havia destruído, uma ansiedade silenciosa pairava sobre a cidade. Todos sabiam que, enquanto eles lutavam contra os amalequitas, uma batalha decisiva estava acontecendo entre Israel e os filisteus. Ninguém sabia qual havia sido o resultado. Então, inesperadamente, um homem apareceu correndo em direção à cidade. Suas roupas estavam rasgadas e havia terra espalhada sobre sua cabeça, sinais claros de luto e desespero. Assim descrevem as Escrituras. Ele chegou com vestidos rotos e com terra sobre a cabeça, segundo Samuel 1, 2. Imediatamente foi conduzido à presença de Davi. O homem se inclinou diante dele, demonstrando respeito e reconhecendo sua autoridade como alguém destinado a grandes coisas. O coração de Davi apertou enquanto observava o mensageiro. Com ansiedade evidente em sua voz, perguntou sobre o resultado da batalha. O estrangeiro começou a contar a história. Falou da derrota de Israel, do colapso do exército e da morte de muitos soldados no campo de batalha. Em seguida, mencionou algo ainda mais grave. Saul estava morto, e também Jonatas, seu filho. Mas o homem não se limitou a relatar os acontecimentos. Percebendo a oportunidade de ganhar favor, imaginou que Davi sentiria alegria ao saber da morte de seu antigo perseguidor. Com um tom de vanglória, afirmou que havia encontrado Saul gravemente ferido durante a batalha, cercado por inimigos. Segundo sua versão, o próprio rei lhe teria pedido que acabasse com sua vida para que não caísse nas mãos dos filisteus. O mensageiro então declarou que atendeu ao pedido e matou o rei de Israel.
Como prova de seu feito, apresentou a coroa que Saul trazia na cabeça e o bracelete de ouro de seu braço. Convencido de que havia trazido boas notícias, o homem aguardou ansiosamente a reação de Davi. Esperava ser recompensado, talvez honrado por ter eliminado aquele que durante tantos anos havia perseguido o futuro rei de Israel. Mas o que aconteceu em seguida foi completamente diferente do que ele imaginava. Ao ouvir aquelas palavras, Davi não demonstrou alegria nem satisfação. Em vez disso, um profundo pesar tomou conta de seu coração. O relato bíblico descreve a reação imediata daquele momento. Então Davi apanhou as suas vestes e as rasgou, e assim fizeram também todos os homens que estavam com ele. E prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Assim está registrado em 2 Samuel 1, de 11 a 12. Aquele que havia sido perseguido durante anos agora chorava sinceramente pela morte do rei que um dia Deus havia ungido. Depois que o primeiro choque da notícia passou e o silêncio pesado tomou conta do ambiente, Davi voltou seus pensamentos para o homem que trouxera aquela mensagem. O estrangeiro ainda estava ali, diante dele, esperando recompensa, imaginando que havia agradado ao futuro rei de Israel. Mas as palavras que saíram de sua própria boca tinham revelado algo muito mais grave. Com um olhar firme, Davi perguntou: "De onde és tu?" O homem respondeu sem hesitar: "Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita." Então o semblante de Davi tornou-se ainda mais sério, e ele disse: "Como não temeste tu estender a mão para matares ao ungido do Senhor?" A pergunta carregava um peso profundo. 2 vezes o próprio Davi tivera Saul completamente indefeso em suas mãos. 2 vezes seus homens insistiram para que ele acabasse com a vida do rei. No entanto, em ambas as ocasiões, Davi recusou-se a levantar a mão contra aquele que havia sido consagrado por Deus para governar Israel. Agora, porém, aquele estrangeiro não apenas afirmava ter feito exatamente isso, mas ainda se gloriava do feito. Ao declarar diante de todos que havia tirado a vida do rei de Israel, o amalequita pronunciara sua própria sentença. Suas palavras não eram apenas uma narrativa, eram uma confissão. Ele esperava honra, talvez riqueza ou favor. Em vez disso, havia assumido diante de testemunhas a culpa de um crime que, segundo a lei de Deus e o respeito devido à autoridade estabelecida por ele, merecia punição imediata. Davi então chamou um de seus homens e ordenou que executasse o estrangeiro. As últimas palavras que dirigiu ao mensageiro ecoaram com a solenidade de um julgamento divino. O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Assim terminou a história daquele homem que imaginou conquistar honra por meio da morte de um rei, mas encontrou apenas a justiça que suas próprias palavras trouxeram sobre si. A morte do amalequita, porém, não trouxe qualquer consolo ao coração de Davi. Sua dor pela perda de Saul era real, profunda e sincera. Apesar de todos os anos de perseguição, das ameaças constantes e das injustiças que havia sofrido, Davi não permitiu que o ressentimento dominasse seu espírito. O trono de Israel, que por tanto tempo parecia distante, agora estava livre diante dele. O maior obstáculo humano que se colocava entre ele e aquela promessa havia desaparecido. Ainda assim, nenhuma alegria nasceu em seu coração. Em vez de celebrar a queda de seu inimigo, Davi chorava por ele. A morte havia apagado as memórias das desconfianças e da crueldade de Saul. Agora, quando pensava no antigo rei, sua mente se voltava apenas para aquilo que havia sido nobre e digno em sua vida. Saul havia sido escolhido por Deus, havia sido ungido para liderar Israel, e essa honra, aos olhos de Davi, jamais poderia ser esquecida. Mas havia também uma dor ainda mais profunda que pesava sobre sua alma. O nome de Saul estava inseparavelmente ligado ao de Jonatas. O filho do rei não fora apenas um aliado ou companheiro de batalhas. Fora amigo, irmão de coração. Alguém cuja lealdade e generosidade haviam marcado para sempre a vida de Davi. Jonatas havia protegido sua vida quando o próprio pai procurava matá-lo. Havia renunciado ao próprio direito ao trono para apoiar o propósito que Deus tinha para Davi. Agora, aquele amigo fiel também estava morto.
A perda era insuportável. E assim, movido por uma dor que misturava respeito, gratidão e saudade, Davi compôs um cântico de lamento que se tornaria um tesouro eterno para Israel. Suas palavras nasceram da profundidade do coração e ecoaram através das gerações. O cântico começava com um grito de dor que parecia subir das próprias montanhas onde a batalha havia acontecido. Ah, ornamento de Israel, nos teus altos fui ferido, como caíram os valentes. Segundo Samuel 1:19. Davi não queria que os inimigos de Israel celebrassem aquela tragédia. Por isso clamou: não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Segundo Samuel 1:20. Era um pedido que expressava a vergonha nacional diante da derrota. Israel havia perdido seu rei e seus guerreiros nas colinas de Gilboa, e Davi sentia aquela perda como uma ferida aberta na honra de todo o povo. Então sua voz poética voltou-se para o próprio cenário da tragédia, como se as montanhas tivessem testemunhado algo sagrado e terrível ao mesmo tempo. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Para Davi, aquele lugar havia se tornado símbolo da perda de dois grandes guerreiros. Saul e Jonatas haviam lutado até o fim, haviam defendido Israel com coragem, e mesmo que suas vidas tivessem terminado na derrota, o lamento continuava exaltando a força e a coragem daqueles que haviam caído. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte se não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Davi então se dirigiu às mulheres de Israel, lembrando-lhes dos dias de prosperidade que haviam vivido sob o reinado de Saul. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre os vossos vestidos. Não era apenas um rei que havia morrido naquele campo de batalha. Era um capítulo inteiro da história de Israel que chegava ao fim. Mas foi ao mencionar Jonatas que a dor de Davi atingiu seu ponto mais profundo. Suas palavras tornaram-se pessoais, quase como se estivesse falando diretamente ao amigo que perdera. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas, nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Aquela amizade havia sido construída sobre lealdade, sacrifício e respeito. Jonatas amara Davi não como rival, mas como irmão. E agora aquela voz, que tantas vezes lhe trouxera encorajamento, havia se silenciado para sempre. O cântico termina com uma declaração que ecoa como um lamento sobre todo o campo de batalha de Gilboa. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Essas palavras não eram apenas um tributo à memória de Saul e Jonatas, eram também um testemunho do caráter de Davi. Mesmo diante de anos de perseguição, ele escolheu honrar em vez de se vingar, lamentar em vez de celebrar. E assim, naquele momento de perda e dor, revelava ao povo de Israel que o verdadeiro coração de um rei não é medido pelo poder que conquista, mas pela honra e pela misericórdia que carrega dentro de si. A jornada de Davi nos ensina que mesmo quando nossas próprias escolhas nos cercam de cinzas, existe uma mão invisível restaurando o que foi perdido. Se essa história de fé e resiliência tocou seu coração hoje, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda o YouTube a levar essa mensagem a mais pessoas que podem estar enfrentando o seu próprio deserto. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos capítulos dessa e de outras grandes biografias que moldaram a história. Sua presença aqui é o que nos motiva a continuar trazendo narrativas com profundidade e realismo.
Muito obrigado por assistir até o fim e por fazer parte da nossa jornada. Nos vemos no próximo vídeo.